Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo de sexta-feira do Livro dos Espíritos, nosso estudo seriado, sequencial, né, da obra de Kardec, essa obra de Kardec especificamente, que é o Livro dos Espíritos. E vamos já dar início à nossa reunião fazendo uma breve leitura do livrinho Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Não temos teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti e, através de calúnias, desejam arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto mais penosa a ser resgatada. Então, sempre agradecendo a Deus as oportunidades, né, de reparação, de reconciliação, né, para o bem da nossa consciência, para o bem do nosso espírito. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais um ano, iniciando esse ciclo de 2026 com muita alegria, com muita esperança, com muita vontade de contribuir com algo de bom que seja dos nossos próprios corações, na instauração do reino de Deus, na nossa vida, entre os nossos irmãos. Ainda que o mundo esteja tomado pelo caos, que não percamos a fé, que não percamos o sentido de existir, de seguir adiante, confiando de que Jesus está no leme e que a nossa realidade espiritual é a única verdadeira. Portanto, que cuidemos da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que, em essência, nós somos. Proteja-nos, orienta-nos, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos dar seguimento aqui ao estudo, né, do capítulo 6, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala da vida espiritual. Esse item que a gente vai ler aqui não é propriamente uma pergunta, mas ela está ali na sequência das perguntas que Kardec organizou. E é o item 257 que fecha um pouco todo o conteúdo doutrinário que foi iniciado nesse capítulo 6 até essa parte, né, que fala ali das sensações dos espíritos, né, da relação do nosso corpo com o nosso perispírito, da relação de como esses corpos astrais sentem, né, o ambiente onde estão, seja o perispírito, seja o nosso corpo, seja o nosso espírito. Então, Kardec vai chegar aqui, né, nesse item barra pergunta 257 e fazer um ensaio teórico mesmo sobre a sensação dos espíritos de acordo aí com o que ele conseguiu compilar que os espíritos, as informações que os espíritos trouxeram sobre esses assuntos, tá? Então vamos aqui seguir com Kardec. É um texto grande, eu vou tentar tornar esse conteúdo mínimo, o menos massivo possível, mas já vou logo alertando que é um conteúdo grande, eu vou tentar o máximo aqui resumir e fazer isso tornar dinâmico e menos maçante. Mas tenho em mente isso, é um corolário, né, de tudo que o Kardec veio desenvolvendo aí sobre esse assunto, indagando ali os espíritos. Então ele pegou todas essas perguntas e respostas e compilou nesse ensaio com essas informações. O corpo
Começa assim o Kardec, tá? O corpo é o instrumento da dor, né? A dor usa o corpo como instrumento. Vamos guardar essa informação aqui para ver o que ele vai nos dizer para além disso nos próximos, no decorrer do texto. Se não é a causa primeira desta, se o corpo não é a causa da dor, a causa primeira da dor é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. A alma, portanto, o espírito encarnado, né, tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então, qual é a causa desse efeito? Né? A origem dessa percepção da dor está no corpo. É isso que Kardec está dizendo aqui. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, o Kardec está dizendo que o espírito tem uma percepção da lembrança da dor, não efetivamente da dor. Né? É um pouco filosófico, mas não é tão difícil de compreender. Né? A dor ela é sentida pelos nossos órgãos do aparelho físico. O espírito, a informação disso para o espírito se dá de outra forma. Se dá do ponto de vista ali da informação que essa dor traz para o conteúdo espiritual. Ou seja, que a gente pode dizer assim. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode se congelar nem se queimar, né? A alma não tem, nunca se congelou, um espírito nunca se derreteu ou ocasionou queimaduras no perispírito, né? Não dessa forma do fogo aqui material causar, se um espírito se materializar aqui do meu lado, eu acender um isqueiro, não vai queimar o organismo perispiritual, como queimaria o corpo físico. Mas o que aconteceria, como o meio da sensação é o perispírito, o que aconteceria? O médium sentiria o queimar nele, né? Porque ele ainda está ligado ao corpo. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte. Essas mortes por estresse, por questões que não tem algo contundente ali, efetivamente produzindo a morte. Uma emoção súbita, uma coisa, também gera um efeito físico, né? E está mais nesse âmbito aí do conteúdo espiritual do que de uma ação física provocando esse desencarne, né? Digamos assim. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Isso é, né, um pouco aí a contraposição do que aquilo que eu disse antes do isqueiro ali no braço do espírito materializado, através de um médium de efeitos físicos. Então, de outro lado também, quando você está encarnado e você perde uma parte do corpo, o braço, é muito comum sentir o que eles chamam de dor fantasma, né? A pessoa não tem mais aquela parte do membro, mas sente dor, sente frio, sente comichão. Né? Isso é porque justamente o perispírito dela ainda existe ali naquela extensão daquele membro. Né? Todos, aí isso vai ser agora o que isso que eu acabei de falar, o Kardec vai dizer aqui. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é esse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão, eis tudo. Então, ao mesmo tempo que o cérebro guarda essa impressão, o perispírito também pode guardar. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas,
tal como nas aparições vaporosas, que são essas materializações que a gente chama luminosas, né? Ou tangíveis, quando você consegue tocar o espírito materializado, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente de que ele tem, de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre essa questão, motivando as explicações que passamos a resumir. Então, prossegue aqui o Kardec. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente do fluido universal. Então, aqui ele está resumindo tudo que ele aprendeu ali com os espíritos sobre o perispírito. Ele é essa camada intermediária entre o corpo e o espírito / princípio inteligente, né? E ele é constituído do fluido cósmico do planeta onde esse espírito está encarnado. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria, então uma matéria mais sutil, quintessenciada. É o princípio da vida orgânica. Esse fluido vital, ele tem ali algo o animando, né? Não necessariamente. Quando nós desencarnamos, quando nós estamos encarnados, nós temos esse fluido vitalizando o nosso corpo em conjunto com o nosso espírito. Quando nós desencarnamos, muitas vezes esses fluidos ainda permanecem até se dissiparem na natureza. Mas esse fluido ele tem essa característica de gerar algumas coisas que podem até se confundir com uma espécie de vida, porque ainda um certo calor, alguns impulsos ali muito sutis, principalmente do ponto de vista espiritual, elétricos, né? É isso que ele está dizendo aqui. E essa matéria quintessenciada. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. Então ele faz sempre essa distinção, né? Lembrando sempre o início ali do Livro dos Espíritos, quando ele fala dos princípios gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria. Existem aí, obviamente, pontos de fronteira ali, de uma área cinzenta, às vezes, do que é o fluido animal para o perispírito. Isso, às vezes, tem uma zona ali meio difícil da gente separar uma coisa da outra. Além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais, né? Nos olhos, através dos olhos nós conseguimos ver, através da nossa pele a gente consegue ter a sensação de tato, nos nossos ouvidos é de ouvir, paladar aqui na boca e assim por diante. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais, né? Porque por mais que o nosso perispírito tenha uma semelhança com o nosso corpo físico, nesse sentido, o corpo todo tende a sentir, o perispírito todo tende a sentir os estímulos do ambiente de uma outra forma, como nós vamos ver aqui. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir. As sensações do perispírito se tornou independente com as do corpo. Apenas por meio de comparação podemos tomar estas últimas e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Né? Num estudo que eu fiz umas semanas atrás ainda sobre esse tema, que eu trouxe o exemplo do André Luiz, né, lá no Nosso Lar, que narra isso. Ele sentia frio, ele sentia calor, a barba crescia. Isso aí está muito mais ligado à realidade mental daquele espírito que ainda
muito impregnado das impressões do corpo, o perispírito é extremamente plástico. Então, se ele está plasmando que aquilo está acontecendo com o corpo dele, aquilo vai de fato acontecer, né? Então, essa influência aí também da nossa mente, no nosso perispírito, é muito mais é, é, perceptível no perispírito, no plano espiritual. Também não sofre mais no inverno que no verão. Já os vimos atravessar chamas, sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Então, mesmo tempo lá que André sentia calor, frio, talvez se ele atravessasse uma fogueira de São João aqui no plano terreno, ele não sentisse o calor que nós encarnados sentiríamos, não se queimaria como nós nos queimaríamos. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um sentimento, vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. O espírito já esteve encarnado, ele sabe o que causa dor e o que não causa, ele tem isso na sua memória perispiritual. Então, é uma coisa que é mais preponderante, essa reminiscência, do que propriamente o efeito material do instrumento que estiver causando dor. Entendeu? Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. A experiência ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Às vezes a gente morre, o corpo morre, mas não desencarna, né? Permanece ainda muito ligado, fluido ainda, denso, o perispírito ainda encharcado do fluido material, com essa ligação muito forte com o corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha, não acredita estar morto, porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existia algum laço entre o corpo e o perispírito, né? Então, tem um livro de uma senhorinha, agora eu não vou me lembrar o nome, de uma senhorinha que trabalhou na Mansão do Caminho e desencarnou. E ela passou algumas dificuldades nesse processo ali de desligamento do corpo físico. E ela retorna através do Divaldo para narrar essa história, né? E nem sempre esse processo ele é tão fácil. Não quer dizer que todos iremos sofrer horrorosamente, né? Não vamos colocar medo nesse processo. É um processo natural. Nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra já temos alguma bagagem em relação a isso, já sabemos, o nosso corpo sabe como morrer, né? Quando nos virmos em posição de perecimento do nosso corpo físico, que a gente possa ter muita tranquilidade e muita fé e muita certeza, né, na vida além túmulo, deixar que a natureza siga o seu curso e nos preocuparmos em orar, em tranquilizar os nossos corações, em lembrar dos nossos entes queridos que nos antecederam, pedir a intercessão dos amigos espirituais, dos nossos mentores amigos e confiar, né? E confiar porque certamente vamos experimentar eventualmente alguma turbação, algum desconforto, mas nos concentremos, façamos a nossa prece, cantemos os nossos hinos que nos conectam com o nosso sagrado, façamos as orações que nos comovem o coração, que isso vai ser passageiro logo em seguida. Nós seremos acolhidos, seremos recebidos no plano espiritual, repousaremos e a vida seguirá seu curso. Mas esse momento é um momento complicado, assim, a gente, né, na Terra, quando a gente passa por uma cirurgia, né, a gente não sente dor, a gente não sente desconforto, a gente não sente todos as injunções ali de estar naquele momento, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então,
no plano espiritual a gente vai estar passando aí por esse momento meio lá, meio cá, quando a gente desencarna. Então pode ser que algumas impressões que o corpo físico está sentindo, nós sintamos também, tá? Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Daí a importância da oração, manter a calma nesse momento, que a gente ajuda nesse processo, né? A gente sabe que tem todo um auxílio do plano espiritual nas desencarnações. A gente lê lá o Obreiros da Vida Eterna, né, do André Luiz, a gente vai ver, é um livro todo narrando experiências de desencarnação, dos trabalhadores que atuam nesse momento do desligamento do corpo, enfim. Sigamos. Um suicida nos dizia: "Não estou morto", e acrescentava: "No entanto, sinto os vermes a me roerem". Essa é uma experiência de suicídio, né? A gente sabe que essas mortes por suicídio, elas tendem a ser um pouco mais difíceis esse momento aí de desligamento do corpo, porque o corpo ainda se encontra muito encharcado dos coisas, né? É como se fosse uma bexiga que a gente estava cheia e de repente a gente solta o bico dela, ela vai ficar, né, meio ali atribulada, né, até se recobrar o equilíbrio. E obviamente então ele sentia isso. Ora, mas nem os suicidas estão desamparados. Se a gente lê lá o Memória do Suicídio, Memórias de um Suicídio, o trabalho das Legionárias de Maria, tudo na natureza tem a proteção do Pai. Assim, é só a gente manter a calma, manter a tranquilidade, que o recurso, o socorro vem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação que se passava no corpo. Repercussão essa, repercussão talvez não seja o termo adequado. Kardec faz essa ponderação que ele se diz e depois reflete. Pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Né? Ele está retomando ali aquela ideia no início ali, que é mais uma reminiscência do que a dor de causa e efeito propriamente dita. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora ruído pelos vermes, era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver mais nele espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas, como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ora, não sendo o perispírito na realidade mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais do que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência desse espírito, onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isso é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, tem um episódio de uma senhorinha que André Luiz descreve como de grande evolução moral, e ela mesmo faz o processo dela de desligamento, né? Então, provavelmente também já tinha um perispírito um pouco menos materializado, então para ela foi mais fácil. Mas replicar as sensações agradáveis como as desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito.
Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos instrumentos, o perfume das nossas flores não lhe causam nenhuma impressão. No entanto, o espírito experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, dos quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos quase cegos de nascença diante da luz. A gente só vai saber isso quando a gente de fato for esse espírito menos materializado. Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Mas as faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo ele as tem? É o que não sabemos. Kardec aqui assume a sua própria ignorância. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não é feita para exprimir ideias que não possuímos. A gente não pode falar sobre o que não existe. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Né? E uma coisa um pouco eurocêntrica aí do Kardec, vamos dar uma relevada. Porque os selvagens, como ele chama aí, certamente também tinham suas artes, suas ciências, suas doutrinas filosóficas que o Kardec ele provavelmente também não entenderia, né, se houvesse esse diálogo. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia na Terra, o que não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem dons ou dores, mas não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados. Então, quanto mais materializado o espírito, mais sensações ele vai ter, mas isso não vai estar restrito, então, aos, né, órgãos como nós temos no nosso corpo encarnado. Parei aqui. Poder-se-ia dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, eles chegam, assim, ao sensorium comune. Lembrando que isso aqui é um ensaio teórico, né? O Kardec está aqui experimentando teses, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez com uma impressão também diferente, o que produz uma modificação na percepção. Embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Os espíritos superiores que estão transitando entre nós sabem muito mais da gente do que nós mesmos, pelo que nós sentimos, pelo que está no nosso consciente e no nosso subconsciente mais profundo. Embora ouçam, só que é isso, né? Em apoio ao que dizemos, há o fato de que essa percepção é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto à visão, ela não depende da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para quem a obscuridade não existe. Contudo, sua visão é mais extensa, mais penetrante, nas que são mais purificadas. A alma ou espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, as percepções se obliteram pela grosseria dos vossos órgãos, né? Extracorpórea. Essa obliteração é cada vez menor à medida que se eteriza o envoltório semimaterial. Então, a gente não consegue ter as mesmas percepções que os espíritos mais superiores, porque a gente é muito materializado, né? As percepções sutis ainda encontram muitas barreiras para que a gente perceba, tanto quando estamos encarnados, tanto quanto quando estamos desencarnados. Aurido do meio ambiente, então, ele faz questão de reforçar isso. O espírito é aurido do meio ambiente. Esse envoltório varia muito de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo ao outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Olha que interessante isso. Quando passamos do verão ao inverno, do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre. E então suas percepções se produzem como nos espíritos comuns do nosso mundo.
Mas todos eles inferiores e superiores só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas as suas percepções. Eles podem escolher o que eles vão sentir. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se-lhes dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que se desprende e pode adquirir a nitidez que tinha em vida, independentemente da possibilidade de penetrar nos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, tudo depende. Né? A chave de entendimento disso é a elevação do espírito. Quanto mais elevado ele for, mais percepções das coisas sutis do universo eles vão ter, né? Dos outros espíritos superiores, dos desígnios divinos. E quanto mais ainda inferiorizados, menos influências aí das energias mais sutis vamos ter e vamos nos afinizar mais com as influências mais grosseiras. É uma questão aí de afinidade. E conforme formos evoluindo, vamos aprimorando essa sensibilidade. Objetarão, talvez, que essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, instrumentos de nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que nos informais de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Sim. Isso tudo é reflexão de Kardec. Podemos ainda sofrer, e muito, e por longo tempo. Mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos essa vida corpórea. Os sofrimentos desse mundo independem, algumas vezes, de nós, mas muitos deles são consequências da nossa vontade. Remontando a origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, se pouparia muitas tribulações. É isso mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na Terra. Certamente já não sofrerá de gota, nem de reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos que não são menores. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência dessa, quanto menos identificado estiver com a matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência, desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer ou não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique sua alma pelos bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue as coisas desse mundo mais importância do que merecem, e então, mesmo revestido do invólucro corpóreo, já estará depurado. Já estará liberto da matéria, e quando deixar esse envoltório não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que passou não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por não se ter libertado deles, por ter se libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, está dando aqui a receita, para que a gente tenha a possibilidade de estar no mundo sem ser do mundo, para usar aquele clichê aí, espírita. Então, para que a gente não se confunda com o nosso próprio corpo, que a gente tenha cada vez mais certeza da nossa realidade espiritual. Interrogamos milhares de espíritos que
pertencem a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, suas ideias, suas sensações. E sob esse aspecto, não foram os homens mais vulgares que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com a conduta que tiveram e cujas consequências experimentavam, e que essa nova existência é fonte de inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho, concluindo: se sofrem é porque quiseram, não devendo queixar-se, senão deles mesmos, tanto no outro quanto neste mundo. A gente não pode deixar de lembrar que estamos no mundo de provas e expiações, né? A nossa oportunidade de crescer nesse mundo perpassa por todas essas questões de sofrimento, de dor. É o instrumento pelo qual ainda a gente aprende a seguir, né, pelo caminho correto, né? A ideia de que o sofrimento é o cão pastor, né, que morde a ovelha para que ela retome ali o seu caminho. Então, se a gente perceber, se deixar experimentar uma vida mais espiritual, mais devota ao nosso sagrado interior, né? Ter os nossos momentos de paz, de refazimento interior, entendendo que nem sempre a gente vai conseguir dar aquele passo gigantesco que a gente gostaria de dar, mas às vezes aquele passinho ali pequeno, aquela pequena vitória já é uma grande vitória para a gente, né? É no hábito que a gente vai construindo, é no tijolinho de cada dia que a gente vai construindo o hábito, né? Os especialistas dizem que demora 21 dias ali para você construir um novo hábito. Divaldo dizia muito, né? Hábitos todos temos. Uns têm bons, outros têm, se não os temos bons, temos maus. E a gente pode ir mudando esses hábitos. Tanto os hábitos de coisas que nós fazemos, quanto hábitos de coisas que nós pensamos. E nós temos essa faculdade, basta usar a nossa força de vontade, né? O nosso guia de conduta é o Evangelho. Mas nem sempre para nós é simples e fácil e objetivo botar em prática todos os ensinamentos do Evangelho. E a gente precisa ainda errar um pouco nesse caminho, né? Mas que erremos com honestidade, né? Sem tergiversar, sem fingir que não sabia que estava errando, né? Vamos errar, ainda que que tenhamos consciência do erro, vamos tentar cada vez mais evitá-lo. A partir do momento em que temos consciência, isso já é um passo para a gente poder superar o erro, tá bom? Já me estendi demais, era um estudo muito longo, espero ter ajudado mais do que complicado, e assim a gente segue nos nossos estudos. Desejo a todos vocês um excelente ano novo, muitas realizações, que seja um ano generoso, de muita paz, de muita saúde para todos nós. Tá bom? Vamos então encerrar com uma prece de agradecimento. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Guarda-nos, Senhor, na tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.